Graça e paz, irmãos. Aqui é o professor Ney e hoje eu trago de volta os nossos vídeos a respeito do Evangelho de Mateus. Agora eu vou abordar o capítulo 5. Para quem não conhece, essa é uma série de vídeos onde eu tenho feito algumas abordagens dentro do Evangelho de Mateus. Já abordei o capítulo 1, 2, 3, 4 e hoje eu vou abordar o capítulo 5. Só que é o seguinte, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele contém o chamado Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele pega tanto o capítulo 5, 6 e também o 7. E ele aborda uma série de ensinamentos preciosíssimos. Não teria como eu abordar todos esses ensinamentos em um único vídeo. Fugiria a minha ideia, a minha proposta. Além disso, seria um vídeo muito longo, tá? Então eu vou abordar esse Sermão do Monte dentro de uma série de vídeos, ainda não sei quantos eu vou gravar, mas enfim, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículos 1 ao 12, que são as bem-aventuranças, certo? Eu vou explicar quais são essas bem-aventuranças, o que elas significam, a palavra bem-aventurada em si, né? Então, posteriormente eu vou gravar os outros vídeos. Só para você ter ideia, o Sermão do Monte, ele compreende os seguintes assuntos. Eu vou ler aqui, ó. Sermão do Monte. Ele tem as bem-aventuranças, que está do versículos 1 ao versículo 12. Ele compara os discípulos ao sal da terra e à luz do mundo. Fala a respeito de Jesus como o cumprimento da lei. Ele fala também a respeito da questão do homicídio, do adultério, dos juramentos, da vingança, do amor aos inimigos, a ajuda aos necessitados, a oração, inclusive onde o Senhor ensina o Pai Nosso, fala a respeito de jejum, os tesouros do céu e as preocupações da vida. Então você vê que são muitos ensinamentos contidos em uma única sessão, que é a sessão intitulada Sermão do Monte. E são de riquíssimos ensinamentos. Não teria como eu gravar num vídeo só. Por isso eu vou gravar alguns vídeos e nesse de hoje eu falo sobre as bem-aventuranças. Capítulo 5, versículos 1 ao 12. Certo? Então vamos lá. Primeira consideração que devemos fazer a respeito do Sermão do Monte é o seguinte. Na opinião de alguns estudiosos, de alguns comentaristas, o Sermão do Monte trata-se de uma coletânea de diversos ensinamentos. Então Mateus ele teria feito uma reunião de diversos ensinamentos que o Senhor proferiu ao longo do seu ministério terreno, e Mateus teria reunido eles em uma única sessão. Essa sessão ficou conhecida por nós como Sermão do Monte. Na opinião de outros intérpretes, outros estudiosos, o Sermão do Monte, ele na verdade foi uma única ocasião onde o Senhor de fato trouxe todos esses ensinamentos e talvez até mais alguns outros, e Mateus ele selecionou alguns desses ensinos e colocou no seu evangelho. Bom, como foi realizado, se foi uma série de ensinos ao longo de seu ministério que Mateus colocou em uma única sessão, ou se foi um único sermão proferido, nós não temos como precisar, nós não temos como dizer. O importante não é a forma necessariamente, o importante é o conteúdo, e são as lições contidas nesse sermão. Uma outra questão também que deve ser levada em conta, o Sermão do Monte, ele tem um paralelo no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, dos versículos 17, dos versículos 17 em diante. Só que Lucas ele diz que Jesus sentou-se no lugar plano e proferiu esses ensinamentos. Ora, não há contradição entre Mateus e Lucas. Mateus diz que foi um sermão no monte, Lucas diz que foi um sermão proferido no lugar plano. Entretanto, como nós sabemos, existem montes que têm, né, no seu topo lugares que são planos. Então isso não há contradição entre eles. Também você vai encontrar algumas diferenças quanto à organização desse sermão, mas isso eu vou tratar quando eu chegar lá no Evangelho de Lucas. Hoje vamos concentrarmos no Evangelho de Mateus. Mateus também ele fala que o Senhor assentou-se, que era uma característica comum dos rabinos, certo? O Senhor sentou-se para ensinar. Eu li numa determinada vez um livro, eu não entendo de acústica, não é a minha área, mas eu li uma vez em um livro que o Senhor ele proferia alguns dos seus ensinamentos em áreas mais elevadas,
como uma estratégia de que a sua voz pudesse se propagar com mais facilidade e alcançar a multidão que o rodeava, certo? Isso facilitaria, uma vez que não havia microfone e tal na época, obviamente. Então essa seria uma estratégia para o Senhor poder alcançar um maior número de pessoas. Se isso procede ou não, eu não sei te dizer, mas eu achei bastante interessante a observação desse escritor, certo? Quanto ao Sermão do Monte, o Evangelho de Mateus, ele é aquele evangelho que mais concentra ensinamentos. Normalmente as pessoas têm por hábito recomendar o Evangelho de João para os novos convertidos. Eu particularmente gosto muito do Evangelho de Mateus, porque ele é aquele que concentra os maiores ensinamentos do Senhor. E o Evangelho de Mateus ele é construído em cima de 5 grandes discursos. E o Sermão do Monte é o primeiro desses grandes discursos, certo? O Sermão do Monte ele está dividido em 3 partes, as quais são as bem-aventuranças, versículo 1 ao 12, que é o que eu vou abordar nesse vídeo, instruções éticas para os seus discípulos, e ele também traz o contraste entre o ensino do Senhor e dos líderes religiosos da época. Então vamos lá, eu vou começar aqui logo no primeiro versículo, né? O versículo 3, o Senhor vai usar uma expressão bem-aventurados. De onde vem a expressão bem-aventurança? Ora, bem-aventurados, ela é empregada no Novo Testamento, essa expressão que significa ser um bem-aventurados, um bem-aventurado. Eu gosto muito da definição que a Bíblia explicada traz. Bem-aventurados, literalmente se traduzirmos, a palavra vem do grego makarioi, que foi traduzida por bem-aventurado. Por que grego? O Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, foi escrito em grego. Algumas suposições que ele possa ter sido escrito em hebraico, mas essa questão já tratei em um outro vídeo, mas majoritariamente acredita-se que o Evangelho de Mateus foi escrito em grego. Então a palavra bem-aventurado, do grego makarioi, ela é traduzida literalmente como uma pessoa feliz, afortunada. Porém, eu gostei muito da definição que a Bíblia explicada traz para essa palavra. A Bíblia explicada, ela interpreta a palavra bem-aventurado como alguém bem-sucedido na vida espiritual. Então, o que é ser um bem-aventurado? De acordo com a definição da Bíblia explicada, um bem-aventurado é alguém bem-sucedido quanto à sua vida espiritual. Essa palavra ela é empregada cerca de 50 vezes no Novo Testamento, bem-aventurado. Também ela é muito empregada no Antigo Testamento. Inclusive, logo no livro de Salmos, o primeiro Salmo, Salmo 1:1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém dos caminhos dos pecadores. Você encontra aí a palavra bem-aventurado do hebraico asher. Eu me lembro que quando eu estudei hebraico, né, o Salmo 1 foi um dos textos base, e ele dizia: Asher, Asherei Haish Aser, Lohalar Bat Sat Rechaim, Uveder Hataim Loamad, que traduzindo significa isso: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, bem-aventurado, de acordo com essa definição que eu particularmente gostei muito, é alguém bem-sucedido em sua vida espiritual. Logo, quando o Senhor fala bem-aventurado, ele interpretamos o que é uma pessoa bem-sucedida espiritualmente falando. Essa seria a definição da palavra. E aí o Senhor passa a mostrar uma série de circunstâncias que caracterizam o que é ser um bem-aventurado no reino de Deus. Eu vou falar a respeito delas agora, lembrando o seguinte: muitas dessas boas-aventuranças a própria Bíblia interpreta. Então, por exemplo, bem-aventurados os mansos, a própria Bíblia vai interpretar quem são esses mansos. Bem-aventurados pacificadores, a própria Bíblia interpreta. Não aqui, mas em outros textos. Certo? Então eu vou usar a Bíblia interpreta a si própria. Ok? Então, o Senhor fala o seguinte, versículo 3. Bem-aventurados humildes de espírito. Algumas traduções colocam como pobres de espírito. Eu particularmente prefiro a tradução humildes de espírito.
O que vem a ser uma pessoa humilde de espírito? Ora, para entendermos o que é uma pessoa humilde de espírito, talvez a melhor compreensão seja você pegar o oposto disso. Ou seja, uma pessoa de espírito arrogante, uma pessoa de espírito altivo, autossuficiente, uma pessoa prepotente, uma pessoa que se julga uma máximo, uma pessoa que se acha autossuficiente. Humilde de espírito é o oposto disso. Bem-aventurados os humildes de espírito. Há uma frase que eu li, a qual eu gostei bastante, que ela pode sintetizar um pouco dessa questão, é a seguinte: o orgulho é uma das raízes principais do pecado. A humildade de espírito é uma das raízes da virtude cristã. Então, o humilde de espírito é aquele que reconhece que ele é dependente de Deus. O humilde de espírito é aquele que em seu íntimo reconhece de que ele é um eterno dependente, de que ele em si ele não é capaz de nada, de que ele, todas as suas boas ações, os seus êxitos, quando ele faz uma boa pregação, por exemplo, quando ele executa uma boa ação, quando ele dá uma boa aula, sabe? Quando ele é ousado, ele reconhece que aquilo não foi ele. Foi Deus usando ele como um instrumento. Esse pode ser um exemplo. Quando você, por exemplo, você vai num púlpito, você prega uma mensagem maravilhosa e você vê pessoas se quebrantando e chorando, né? E o Espírito de Deus movendo. Quando você, por exemplo, toca um instrumento, entoa um louvor em sua congregação, em sua igreja, você vê um mover sobrenatural, um humilde de espírito, ele sabe que aquilo não é ele. Ele sabe que aquilo é Deus agindo por meio dele. Essa é uma característica da humildade espiritual. E o Senhor ele mostra o seguinte, ó: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Jesus quebra a questão do orgulho, mostrando que o orgulhoso, normalmente o orgulhoso é aquele que se gaba de ter ou de ser algo, mas Jesus mostra que no reino de Deus é o oposto do reino terreno. Enquanto que no reino terreno os ricos, os poderosos se orgulhavam, Jesus mostra que no reino de Deus é inverso do reino natural terreno. São justamente os humildes que herdarão o reino dos céus, o maior de todos os reinos. E aí ele continua, versículo 4: bem-aventurado os que choram. Ora, chorar aqui, dentro desse contexto, não é necessariamente aqueles que choram por uma perda, ainda que as escrituras falam que quando choramos seja por uma perda, por uma tristeza, algo ruim que nos aconteça, o Espírito Santo está ali para consolar. Ainda que se entenda dessa forma, nesse contexto, os que choram aqui, ele é interpretado como aqueles que lamentam profundamente, seja pelo seu pecado, ou pelo pecado de outro, ou pelo pecado do seu povo. E nós temos inclusive exemplos disso. Aqueles que lamentam pelo seu estado pecaminoso, aqueles que lamentam pela condição do seu povo, pela condição de alguém, de um ente, de um próximo. E Jesus fala, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Isso me fez lembrar o exemplo de Daniel no capítulo 9. É dito que Daniel no capítulo 9, ele se põe a orar, jejuar e clamar, uma comoção. Ele não diz, o texto não chega a dizer que ele chorou, mas passou muito próximo disso, onde ele se comove e ele se derrama, né, perante a presença de Deus, devido aos seus pecados, confessando também o pecado do seu povo, e ele é visitado pelo arcanjo Gabriel, onde ele traz uma mensagem, e essa mensagem de uma revelação, ela também serve como um consolo para o profeta. Então o Senhor fala, esses serão consolados. O consolo, muitas vezes, ele vem quando você, por exemplo, comete, acho que todo cristão genuíno já passou por essa circunstância, quando você comete um pecado e você sente depois o peso desse pecado, e você em lágrimas, você contrito, você se arrepende, e você depois da confissão, do arrependimento, da confissão, você é consolado.
Todo cristão genuíno, eu creio que ele já passou por essa experiência. Então, bem-aventurados os que choram pelo seu estado miserável, pecaminoso ou pelo de outrem, porque eles serão consolados. Esse é um dos ministérios do Espírito Santo, o consolo. A palavra de Deus, ela também consola. Prosseguindo aqui, versículo 5, bem-aventurados os mansos. Os mansos, é bem provável que quando o Senhor proferiu essa bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, é bem provável que ele estivesse fazendo referência ao Salmo 37. Salmo 37, versículo 11, onde está escrito: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O que vem a ser essa mansidão a qual o Senhor falava? Ora, a mansidão aqui, ela tem muito a ver com um estado de submissão a Deus. Pessoa, quando ela não aceita, né, os caminhos, quando ela não aceita a vontade de Deus para a vida dela, quando ela quer impor a vontade de Deus, ela é dita como uma pessoa rebelde. Ela é dita como uma pessoa inquieta, uma pessoa que luta, que tenta impor as suas vontades. A mansidão, nesse caso aqui, ela pode ser caracterizada como aquele que se coloca num estado de submissão e humildade, certo? Dentro desse contexto. A mansidão também, inclusive ela é listada lá em Gálatas como um dos frutos do Espírito. E ela é associada lá em Gálatas, o fruto do Espírito da mansidão, ela é associada também à questão do domínio próprio. Então a mansidão, ela tem muito a ver com a questão do domínio próprio, do autocontrole. Não significa ser sinônimo de fraqueza. Ser manso não significa ser fraco. Próprio Moisés, é dito no Antigo Testamento que Moisés era um homem manso, entretanto ele teve seus momentos onde ele se mostrou irado, onde ele teve que agir, onde ele teve que arregaçar as mangas. Os irmãos também que pertencem à área da segurança, seja ela pública ou seja ela privada, eu também já fiz parte dessa área. Por mais que ele seja uma pessoa mansa, ele sabe que há momentos em que ele tem que arregaçar as mangas e ele tem que agir com contundência. O próprio Senhor Jesus, que era o exemplo máximo de mansidão, como ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele também tinha seus momentos de falar com firmeza, de agir com rigidez, certo? Então ser manso não significa ser fraco. Ser manso significa ter o controle. Ser manso significa saber agir da forma certa, da maneira correta, na hora certa. Isso é ser manso. Lembro de Moisés. É dito que ele era um homem extremamente manso, mas ele não era fraco. E ainda diz aqui, porque os mansos herdarão a terra. Olha que paradoxo. Eu digo paradoxo porque o Senhor estava aqui proferindo a um público que vivia debaixo da égide do Império Romano. Sabemos que os imperadores, os impérios, os grandes impérios do passado foram construídos na base da força, da violência, da guerra. Muitos imperadores foram generais que se tornaram imperadores, que foram vitoriosos em campo de batalha. Mas aqui o Senhor está colocando a seguinte questão: dentro do reino de Deus, os que herdarão a terra não são os violentos, os fortes, os brabos, os guerreiros, não. Ele diz aqui que são os mansos que herdarão. Ele faz um paradoxo, mostrando mais uma vez que no reino de Deus é diferente do reino terreno. Prosseguindo aqui, versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Falar de fome e sede naquela época era algo muito peculiar, uma vez que boa parte das pessoas que viviam na Palestina do primeiro século eram pessoas paupérrimas. Tá? Diferente do que alguns pregadores da prosperidade ensinam por aí, que Jesus era um homem rico, que os discípulos eram ricos. Não é bem assim não. Você vai ter um ou outro ali que tinha uma condição. Mateus tinha uma condição devido à sua profissão.
Barnabé, né? Alguns elementos tinham alguma condição, mas a maioria dos discípulos de Cristo eram paupérrimos, eram pessoas pobres mesmo, não no sentido figurado, não, era no sentido literal. Tanto é que Paulo teve que fazer uma viagem fazendo coleta para os santos de Jerusalém porque estavam passando necessidade. Esse foi o motivo de uma de suas viagens missionárias, fazer coleta para os santos. Então, falar de fome e sede no primeiro século, os ouvintes do Senhor sabiam bem o que queria dizer fome e sede. Ele era algo corriqueiro no dia a dia deles. Só que, naturalmente, o que as pessoas fazem quando têm fome e sede? Quando as pessoas têm fome e sede, elas procuram o quê? Um alimento e bebida para poder saciar a sua fome e a sua sede. Aqui, entretanto, o Senhor está falando do quê? De um sentido espiritual. Bem-aventurados que têm fome e sede de quê? De justiça. Lembre-se que o Novo Testamento, em uma outra ocasião, o Senhor vai falar mais uma vez: buscai o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar a justiça de Deus? Ora, no mundo em que nós vivemos, a vida, o mundo em que nós vivemos, ele não é justo. Não espere que o mundo seja justo com você, porque não vai ser. Não espere que as circunstâncias ao seu redor, elas serão justas para você, porque elas não serão. Entretanto, o mundo, a sociedade, circunstâncias podem ser injustas, você não. O cristão, ele não pode ser injusto, ele tem que procurar praticar a justiça. E que justiça é essa? Não é a justiça que ele julga ser o certo e o errado. A justiça que ele é conclamado a proclamar é a justiça que se encontra na palavra de Deus. Então, mais uma vez, para que você coloque em prática essa justiça, a justiça divina, a justiça verdadeira, só será concretizada quando o reino de Deus se manifestar. Agora, nós trazemos, o cristão ele consegue trazer um pouco dessa justiça a partir do momento que ele pratica a palavra de Deus no seu dia a dia. Mas é necessário que você conheça essa palavra, é necessário que você conheça ela para você praticar no dia a dia, nas tomadas de decisões, nas circunstâncias às quais você lidar diariamente. Você precisa ter conhecimento à luz da palavra para você praticar a justiça que está contida nela, certo? E aí o Senhor fala: eles serão fartos. Volto a repetir, nesse mundo você não vai encontrar justiça. Não espere que esse mundo e essa sociedade serão justas com você, porque não serão. A justiça plena, a justiça verdadeira, ela só será concretizada com o reino de Deus. Somente Ele é plenamente justo e certo e santo. Prosseguindo aqui, versículo 7, o Senhor diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu ia explicar essa questão, porém eu achei melhor fazer o seguinte. Lembra que eu disse que a Bíblia ela interpreta a própria Bíblia? Então, na minha opinião, a passagem que melhor exemplifica essa questão da misericórdia, o exercício da misericórdia, e ser alcançado pela misericórdia a partir do momento que você também pratica ela, na minha opinião, a melhor passagem que exemplifica isso está no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 18, os versículos 21 ao 35. É a chamada parábola do credor incompassivo. Nas Bíblias mais antigas vem nomeado dessa forma, credor incompassivo. Nas versões mais modernas diz a parábola do servo impiedoso. Então eu não vou interpretar, eu vou deixar que você leia essa parábola, Mateus 18, 21 até o 35, e você vai entender o que significa exercer misericórdia e alcançar misericórdia. Ali essa parábola ela interpreta bem essa questão. Quanto ao versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração. Vou mais uma vez usar a própria Bíblia para interpretar o que vem a ser os limpos de coração. Então vamos olhar aqui, Salmos 24, versículos 3 e 4 diz assim, Senhor, quem subirá ao monte? Quem subirá ao monte do Senhor? O salmista pergunta. Quem há de permanecer no seu santo lugar? E em seguida diz, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Resumindo, limpos de coração
é sinônimo de sinceridade? Sim. Se há uma lição que eu aprendi nas escrituras nesses 20 anos mais de 20 anos de estudo, de leituras de livros e comentários, uma coisa que eu aprendi nas escrituras é o seguinte: você pode até não ser perfeito neste momento, porque a conversão ela é instantânea, mas a transformação ela leva um tempo. Então, durante esse trajeto, você pode cometer, não é que você vai cometer alguns deslizes, alguns erros, mas assim como Davi cometeu, assim como Sansão cometeu, mas lembre-se de uma coisa: seja sincero diante de Deus e diante dos homens. Se tem uma coisa que eu aprendi nas escrituras é que Deus ama a sinceridade e Deus detesta a hipocrisia. Se você olhar para o ministério terreno do Senhor Jesus, um dos pontos onde ele mais atacou os líderes religiosos de sua época era a respeito da hipocrisia. A hipocrisia religiosa, a hipocrisia quanto ao seu sentido ético. Isso nos mostra que Deus ele tem um apreço pela sinceridade, mas ele tem, vamos assim dizer, uma ojeriza pela hipocrisia. E ser limpo de coração é sinônimo de quê? Sinônimo de você conservar dentro de si aquilo que é puro, aquilo que é digno, aquilo é você agir com sinceridade, é você agir com transparência, é você buscar estar em plena paz, em plena comunhão com o Espírito Santo, seja em seus pensamentos, seja em suas ações, as suas ações secretas, aquelas as quais ninguém vê, as suas ações do seu dia a dia, as suas motivações, as suas inclinações, é você buscar a limpeza interior. A religiosidade daquela época, do primeiro século, ela dava muito valor aos aspectos visíveis, sabe? Aquela coisa das vestes, aquilo que era visual. Mas o Senhor, mais uma vez, ele inverte os polos e ele mostra que mais importante do que o aspecto visual, físico, terreno, é o interior, a limpeza interior, a purificação interior. E aí o Senhor fala uma coisa muito interessante, onde ele diz: os limpos de coração, eles verão a Deus. Olha que interessante, o Antigo Testamento diz que Moisés quis ver a Deus e o Senhor não permitiu que ele visse, né? Ele viu apenas um aspecto. Mas o Senhor ele está dizendo que os limpos de coração verão a Deus. Eu entendo isso no sentido literal, cara. Eu não consigo entender isso no sentido figurado. Eu vejo isso no sentido literal. Os limpos de coração verão a Deus. E isso quem está falando é o Senhor. E ver a Deus é nada mais nada menos do que a experiência máxima da existência humana. Não existe nenhuma experiência humana que possa estar acima dessa experiência que o Senhor falou que há de se concretizar. Quanto à questão dos pacificadores, ora, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Entenda que ser pacificador é diferente de ser pacifista. Eu gosto muito de uma definição, né, onde o pastor John MacArthur ele fala: ser pacifista é uma coisa, ser pacificador é outra. Ser pacificador, conforme disse o apóstolo Paulo em Romanos 12:18, quando, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha que interessante que Paulo fala: se for possível, quando depender de vós, busque ter a paz com todos os homens, porque haverá momentos que, por mais que você queira a paz, a outra parte não vai querer. Entretanto, faça a sua parte, seja um pacificador. Eu gostei também da definição que o Dr. Robert Sproul, né, um teólogo que eu particularmente gosto muito dele, eu gostei muito da definição que o Robert Sproul deu, saudoso Robert Sproul deu para os pacificadores. Ele toma esse termo pacificador como aquele que anuncia o evangelho e reconcilia o homem com Deus. Como assim? O homem no seu estado natural, ele está em rebelião contra Deus, porque o homem no seu estado natural ele é um pecador.
seja pela o seu estado existencial, quanto pelas suas ações. Ele é um pecador e, como tal, ele está em rebelião com Deus. Entretanto, aqueles que anunciam a mensagem do Evangelho, eles fazem a reconciliação do homem com Deus. Uma vez que o homem se converte, ele é reconciliado com Deus. E por meio dessa reconciliação vem a paz. Então, Robert Sproul chama de pacificadores também aqueles que anunciam o Evangelho, pois eles promovem a paz. Os verdadeiros pacificadores são aqueles que, dois pontos, vamos assim dizer, são todos cujo líder é o Deus da paz, que aspiram viver em paz com todos os homens, proclamam o Evangelho da paz, modelam suas vidas em harmonia com o príncipe da paz. Então você vê que paz é uma das bênçãos prometidas pelas Escrituras, bênçãos para aqueles que foram reconciliados com Deus e que devem também promover essa paz em seu ambiente, que devem promover a paz no seu contexto, na sua área de atuação, certo? Não um contencioso, não um briguento, não um criador de rixas, não é isso. É um pacificador, porque eles serão chamados filhos de Deus, ou seja, participantes de uma nova natureza e herdeiros da promessa. Porque quando falamos de filho, você tem alguém que participa da mesma natureza e alguém que naturalmente herda aquilo que é do seu, vamos assim dizer, do seu pai. Então, filhos de Deus, ou seja, participantes da mesma natureza, pacificadora e herdeiros das promessas. E aí o Senhor continua, o versículo 10, os perseguidos. Ora, bem-aventurados os perseguidos. Ora, bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem todo mal, de toda mentira, tal. Enfim, os perseguidos. A perseguição, ela não significa dizer que todo cristão vai ser perseguido, não, tá? Não, você vai ter aí diversos cristãos que não passaram por esse problema da perseguição. Mas quando falamos de perseguição, a perseguição, ela, muitas vezes, ela se manifesta de uma forma física ou de uma forma verbal. Entenda que aqui no versículo seguinte o Senhor vai dizer o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A questão da perseguição, ela muitas vezes ela se manifesta não necessariamente dentro de uma perseguição física, ainda que isso exista. Engana-se quem pensa que hoje em dia não tem perseguição. É só você acompanhar o trabalho do pessoal da Missões Portas Abertas. É só você acompanhar o trabalho desse pessoal, que você vai ver que em muitos países, principalmente os países islâmicos, a questão da perseguição é séria, tá? Países comunistas, a questão da perseguição é séria, a perseguição física, inclusive. Mas em alguns lugares a perseguição ela se manifesta por meio por formas verbais, por meios de censuras, como já temos visto isso acontecer, inclusive aqui no nosso país. Agora, a questão da perseguição também ela tem um aspecto muito positivo. Porque se você está sendo perseguido pela sua fé, isso significa que você está no caminho certo. É isso. Se você está sendo perseguido pela sua fé, significa que você está vivendo uma fé